Doce, o que a bruxa oferece ao seu filho é uma mensagem enganadora pelo celular. Crimes que atendem por nomes estranhos como grooming ou catfishing são alguns dos maiores riscos que rondam as crianças que passam horas e horas no telefone. Mas o excesso de uso de celulares traz também perigos psicológicos, ameaça o desenvolvimento cerebral e até físico de crianças e adolescentes. Por esses e outros motivos, no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos, existem projetos para diminuir o tempo diante das telas. É assunto tão importante que a gente vai discutir no estúdio do Melhor da Noite, com entrevistas ao vivo com pais e adolescentes. E a gente traz também uma reportagem especial sobre a criança que gastou R$40 mil no cartão enquanto jogava Roblox. Porque o assunto é sério e tem a ver com celular, vício e a garotada. Aliás, você disse atenção agora, mas vamos dizer o seguinte, atenção o tempo todo. Vamos ligar o radar, né? Vamos acender o radar? Não, aliás, um radar que nunca pode estar desligado, né? Atenção, pais. O radar dos pais precisa estar sempre atento. Porque o vício em jogos de azar, como por exemplo, o famoso agora jogo do tigrinho, atinge crianças e adolescentes, causando grandes prejuízos financeiros, dependência, além de perda do rendimento escolar. Os jogos de azar invadiram as escolas brasileiras. Olha só, para vocês terem uma noção, hein? Relatos de professores de todo o país sobre a presença do jogo em corredores, pátios, até mesmo dentro das salas de aula, são cada vez mais frequentes e preocupantes. Muitos estão usando recursos do programa Pé de Meia do governo federal para fazer apostas. O programa é uma iniciativa que oferece uma bolsa de R$200 para estudantes de famílias de baixa renda que comprovem matrícula e frequência no ensino médio, ou seja, um dinheiro que é para ajudar está indo embora nos jogos. Inacreditável. E aí tem vários exemplos que vão aparecendo, a gente vai trazer alguns agora. O professor João Paulo Freitas de Oliveira, lá na Paraíba, do Instituto Federal da Paraíba, relatou a um portal na internet que um aluno, por volta de 15 anos, o aluno dele, só na primeira quinzena do mês já tinha perdido mais de R$1.000 no jogo do tigrinho. E aí o professor foi perguntar aos pais, né, ao aluno, se os pais permitiam aquilo. E ele disse que a mãe gastava muito mais do que ele, se justificando. Então o professor, o que ele fez? Convocou a reitoria, vai ter agora aí uma discussão sobre o que fazer. E essa é a grande questão, o que fazer com esse problema? Pois é, o que fazer, né? Se às vezes esse vício nasce dentro de casa, como é que faz? Isso é uma discussão ampla. Exemplo. Se a mãe está dando exemplo, como é que você vai ensinar essa criança, esse adolescente, né? Segundo a mesma reportagem, o adolescente Gabriel, de 16 anos, relata vício, também no jogo do tigrinho, e perda de quantias significativas em muito pouco tempo. Ele chegou a perder R$400 em 1 hora, o equivalente ao que ganhava em 8 dias de trabalho num bico, descarregando caminhão. Ele teria dito, quanto mais prejuízo no jogo do tigrinho, mais vontade de apostar. Quando eu perdia, acordava querendo jogar para tentar recuperar. Isso não é bom, você se vicia, é verdade. Continha rápida, Glenda, do Gabriel, que está aí representado no telão. Se ele jogar todo dia 1 horinha e perder R$400, são R$12 mil por mês que ele vai perder. Será que ele consegue pagar? Quem é que consegue gastar R$12 mil por mês com um joguinho para o filho adolescente? E lembrando aqui, olha, o Gabriel só tem 16 anos de idade. Um terceiro relato assusta demais, não por envolver valores, mas pela idade do entrevistado e a forma como o jogo chegou até ele. Felipe, de apenas 11 anos de idade, disse que conheceu o jogo do tigrinho em um curso de inglês, onde outro colega de 14 jogava e fazia apostas. E aí vai criando esse efeito, um vai ensinando para o outro, vai aprendendo, e aí por isso que a gente está dizendo, o que está sendo constatado é que esses jogos de azar estão invadindo as escolas brasileiras. Não tem um estudo ainda que possa dizer qual é a dimensão, né, isso está acontecendo agora aqui no Brasil, mas existe sim um estudo conduzido pelo Unicef, no estado americano da Geórgia, lá nos Estados Unidos, que ouviu mais de 1.000 pessoas entre 11 e 19 anos, e mostrou que 22% dos entrevistados apostaram em jogos de azar pela primeira vez aos 11 anos.
ou menos até, enquanto 78% começaram depois dos 12 anos. Pois é, agora se você parar para pensar, aos 11 anos de idade, essa criança está tendo acesso ou ao computador ou a um celular, que acaba sendo o grande portal, abrindo as portas desses jogos de azar. A consequência de um vício iniciado na pré-adolescência para o nosso cérebro é drástica. É isso mesmo. O Ministério da Educação está preparando um projeto de lei que visa proibir o uso de celulares nas escolas brasileiras, com previsão de envio ao Congresso ainda nesse mês de outubro. Lembrando que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado, que proibiu o uso de aparelho de celular pelas crianças e adolescentes nas escolas. Existem outros estados também brasileiros que já adotaram essa proibição. A proibição do uso de celulares na escola não vai impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a esse tipo de jogo e outras ameaças digitais. Por isso que a gente vem falando aqui, é preciso que os pais estejam muito atentos aos que os filhos fazem em suas telas. Ou melhor ainda, em todos os lugares, os pais precisam tomar conta dos seus filhos. Quando você estava falando, a nossa câmera estava mostrando a turma jovem ali na plateia e eles estavam rindo. O que vocês estão rindo? Conta pra gente. Estão rindo da tia chata, Glenda, falando esse tipo de coisa. Eu já sei, a gente vai conversar com vocês. Não é pra proibir celular, não é pra diminuir a hora? É que assim, proibir celular é meio triste, sabe? Porque a gente gosta bastante. E é meio difícil, se separar do nosso aparelho. Você tá com quantos anos? Eu tenho 15 atualmente, eu tô no primeiro ano do ensino médio. Você não acha que em algum momento o celular acaba atrapalhando o seu rendimento na escola, você abrindo mão de estudar alguma coisa, ou então de praticar algum esporte, ou de se divertir com algum amigo ao ar livre, enquanto você tá ali no celular? Olha, às vezes, um pouco sim, mas também, dá pra usar o celular... por exemplo, para fazer lição, para pesquisar uma coisa, para me comunicar com meu amigo, para a gente poder, por exemplo, jogar fora, sabe? Jogos. Daqui a pouco a gente vai conversar com vocês um pouco mais. Obrigado pelo seu depoimento. Mas a gente vai